Amados de Deus, hoje eu estava com o Senhor esses dias e o Senhor me deu uma palavra e eu quero transmitir a você. Uma vida extraordinária. O que é uma vida extraordinária? Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 13. Filipenses 4, verso 13. Tem um barulhinho aqui. Ah, ô glória! O que está escrito aí na sua Bíblia? Me ajuda. Eita! Calma. O que está escrito aí na sua Bíblia? Me ajuda. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças, ou que me fortalece. Antes de continuar, quero falar para você que eu não sou um coach. Amém? Eu não vim aqui para dar uma palestra de coach para você, para falar para você o que é vida extraordinária na linguagem dos homens. Eu vim para dizer para você o que é uma vida extraordinária em Cristo. Amém? E aqui Paulo ele começa dizendo aqui: posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Ou seja, não há situação, circunstância ou causa que eu não possa ter forças por meio de Cristo. Ok? Não há. Aí vamos lá, o que é extraordinário? Que está muito além do comum, que é singular, quase inigualável. Essa é a vida que Deus tem para mim. Essa é a vida que Deus tem para você. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, não aceite menos do que uma vida extraordinária em Cristo. Amém? Quando se fala em uma vida extraordinária, pode vir à cabeça: uma vida extraordinária é a vida que fulano ou beltrano ou tal pessoa leva. Essa é uma vida extraordinária. Porque quando nós pensamos em um algo que é maravilhoso, um algo que é bom, você pode perceber que poucas vezes você vai pensar na sua própria vida. Você vai pensar sempre que existe um alguém que tem um algo que, se você tivesse, você teria uma vida extraordinária. E o que eu quero dizer para você aqui: você já tem o que você necessita para ter uma vida extraordinária. Você não precisa ter a vida de ninguém. Você não precisa invejar o que o outro tem. Você não precisa olhar para esses artistas de hoje, essas coisas, tudo você olha e fala assim: uau, o cara tem 3 iates e eu estou andando a pé. Então o extraordinário é ter um iate. O extraordinário é poder viajar o mundo. O extraordinário é poder ter, possuir e ser. E muitas vezes isso nos leva a olhar para a nossa vida e falar assim: que vida medíocre que eu tenho. Porque se eu tivesse a vida que essa pessoa tem, eu seria feliz. Se eu fosse o que ele é, ou se eu estivesse próximo a dele e pudesse usufruir aquilo que ele possui, talvez eu tivesse uma vida boa. Mas olha a minha vida, olha o meu estado, olha como eu me encontro.
não tem condições de ter uma vida extraordinária na situação que eu me encontro, com a família que eu tenho, com os filhos que eu possuo. Porque o melhor filho é aquele que é daquele jeito. O melhor marido ou esposa é aquele que é daquela forma. E eu quero dizer para você que não. O extraordinário de Deus é para mim, o extraordinário de Deus é para você. E quando nós começamos a olhar isso, nós começamos a ver quão abençoado nós somos. Uma vida extraordinária é aquela em que não há falta de nada, mas abundante de tudo, que conquistou tudo o que desejava. Quando a gente fala uma vida maravilhosa, uma vida, nossa, essa vida é daquele que já conquistou tudo que tinha que conquistar. É que chegou no topo, que é reconhecido. Esse alguém tem uma vida extraordinária. E o que eu quero que você comece a compreender, que se fosse assim, milionários não tiravam a sua vida. Pessoas que têm muito dinheiro não iam tirar a sua vida. E o que eu quero começar você a entender é que você já tem tudo o que você precisa. Uma vida extraordinária, talvez, é uma vida de vitórias. Aonde não há derrota, aonde eu não perco, aonde eu não me entristeço. Como é que você ia dar valor para a vitória se você não passasse por momentos de derrota? Como é que a gente ia celebrar? É ou não é verdade? Senhor, obrigado. Como nós iríamos ser gratos sem momentos de dificuldade na nossa vida? Então, uma vida extraordinária não é isso. Não é a ausência de dificuldades. Não é ser rico. Não é possuir tudo o que deseja. Eu queria dizer que uma vida extraordinária não parte de como a vida é, mas de como enxergamos a nossa própria vida. Uma vida extraordinária não é aquilo que existe, mas como eu enxergo o que acontece na minha vida. Como você enxerga a sua vida? Como você olha para a sua vida hoje? Você tem saudade, você olha para a vida de alguém e fala assim, essa pessoa tem uma vida melhor que a minha? Ou você olha para a sua vida e consegue dizer assim, Senhor, obrigado por tudo que eu tenho. Senhor, obrigado por que eu sou. Obrigado, Senhor, porque eu não estou em tal lugar, mas o Senhor, o lugar onde eu estou, o Senhor está, e o lugar onde o Senhor está é bênção. Você entende que muitas vezes nós precisamos olhar para a nossa vida e nos alegrar com o que temos, nos alegrar com o que nos tornamos, com o que somos. Não olhar a partir do Instagram, a partir de redes sociais, onde as pessoas sempre são felizes e estão em todos os lugares maravilhosos do mundo, como se não houvesse conta para pagar, é ou não é verdade? Como se não houvesse cartão de crédito, se o boleto não chegasse, como se não tivesse necessidade alguma, apenas uma alegria momentânea, apenas um sorriso, apenas uma foto, e tudo isso. Eu quero que você comece a olhar para a sua vida hoje, para o que Deus tem te entregado e te dado. Deixa eu te falar uma coisa, se você não for fiel no pouco, Deus não pode te colocar sobre o muito. Se você não for fiel sobre o que o Deus colocou sobre você, sabe o que é ser fiel? Ser fiel não é só entregar o seu dízimo e a sua oferta, não. Isso faz parte. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O que é isso? Seja fiel em tudo no pouco. Ah, mas hoje eu tenho só um par de tênis. Seja fiel nesse par de tênis e adore o Senhor. Ah, eu queria ter 2, mas hoje você tem 1. Então seja fiel no pouco.
Porque se você não for fiel no pouco, você não vai ter mais de um. Você vai continuar tendo um. Se você não for fiel hoje, no R$1 que você tem, você nunca vai ser fiel no 1.000.000 se Deus colocar sobre a sua mão. Se você não for fiel hoje, os pais que você tem, Deus nunca vai poder mudar as circunstâncias do coração deles. Porque você não é fiel no pouco. Você não se alegra com o que você tem, você não se alegra com a casa que você tem, você não se alegra com os bens que o Senhor tem te entregado, você não se alegra com nada, você apenas deseja o que as pessoas têm. Eu quero dizer para você, enquanto você não se alegrar com o que Deus tem colocado na sua vida num pouco, Ele nunca vai colocar você no muito. Porque uma vida extraordinária de Deus é independente do que eu tenho. Uma vida extraordinária em Deus é quando eu me alegro com aquilo que Deus tem me colocado e me entregue. Não importa aonde, não importa quanto, não importa nada disso. Importa que aonde Deus me colocar e o que Ele me der, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, amados, houve um tempo na minha vida em que eu tinha um sapato, e esse sapato era abençoado, porque Deus esticou ele, mas chegou uma hora que esse sapato, ele rasgou, e não tinha como colocar. Eu peguei como é que fala, aquele papelão santo, conhece? Ele ajuda em momentos difíceis. Eu peguei aquele papelão santo, coloquei no sapato, e eu andava com aquele sapato, com aquele papelão dentro, bendigo o nome do Senhor. Hoje eu tenho mais que um, glória a Deus. Mas aquilo não fez com que o meu coração olhasse para Deus e dissesse: como o Senhor pode fazer uma coisa dessa comigo? Como eu, sendo um servo do Senhor, posso passar por essa situação? O problema não é o que acontece conosco. O problema é como nós enxergamos as coisas que acontecem conosco. Uma vida alegre e feliz não é ausente das situações que acontecem conosco. Uma vida extraordinária é a vida que consegue agradecer, bendizer, declarar que Deus continua sendo santo, não importa o momento, não importa a situação, seja nos altos ou seja nos vales, o Senhor continua sendo meu Deus e não importa o que venha acontecer. Você está entendendo? Todos nós carregamos dores, traumas, decepções, derrotas, tristezas, angústias. Todos já sofremos por uma falta de dinheiro em algum momento da nossa vida. Enfim, todos nós. Em algum momento da sua vida, você se decepcionou com alguma coisa, em algum momento da sua vida, alguma dor aconteceu, algum momento da sua vida, derrotas aconteceram em você. Algum momento. Eu queria que você pudesse olhar para o lado agora e ver que você não é o único. Você não é o único. Porque hoje parece que as pessoas, somente ela acontece as coisas com ela. Ela é alvo de tudo, tudo só acontece comigo, como se aquilo fosse só ela que sofresse. Não, irmãos. Eu também sofro tristezas. O irmão que está do seu lado também sofre tristezas, talvez mais do que você. Mas só que nós nos fechamos no nosso mundinho. Criamos uma bolha de dor na nossa vida, a qual parece que a gente não consegue passar. Como se isso só fosse comigo. Não, não é só com você. Preste bem atenção. Eu queria que você no final levantasse a mão no final da pergunta. Alguém aqui nunca na sua vida sofreu dores, traumas, decepções, derrotas, tristezas, angústias,
ou passou por alguma dificuldade financeira, ou qualquer outra dificuldade. Alguém aqui nunca passou isso? Levanta sua mão. Pode olhar aí, irmão. Se tem alguém com a mão levantada, por favor. Olha aí. Alguém levantou a mão? Por quê? Porque isso faz parte da vida. Amém? Faz parte da vida isso. Isso não significa que a minha vida perdeu o valor porque algo aconteceu comigo. Ela continua sendo extraordinária. Por que continua sendo? Porque apesar de tudo que aconteceu, eu continuo em pé. E não porque eu sou forte, mas porque Ele é fiel. Porque Ele me sustenta. Porque Ele me fortalece. Porque Ele diz para mim assim: ei, tá cansado? Tá doendo? Tá assim? Eu falo, tá. Aí Ele vem, coloca um pouquinho de água na minha boca assim, com a mão assim, ó. Levanta e anda. Levanta e anda. Você não pode ficar parado. Você não pode desistir. Então, quando nós começamos a olhar isso e ver que ninguém é isento a isso, eu quero que você comece a tirar a utopia da sua cabeça de uma vida sem dor, de uma vida sem problemas, de uma vida ausente de tudo isso, porque isso não existe. Isso é utopia. Porque a vida, as dores da vida fazem parte de mim e fazem parte de você e para o nosso crescimento. Fazem parte. Mas também nós já passamos por alegrias, por sorrisos, por vitórias, por conquistas, por coisas que a gente olhou e falou, acabou, não tem mais jeito. E de repente algo acontece de forma milagrosa. E nós dançamos e nos alegramos na presença do Senhor. Sabe por que isso? Porque o Senhor, em meio às dificuldades da vida, Ele continua nos mostrando, olha, eu ainda sou com você. Continua caminhando. Eu tenho uma vida extraordinária, porque eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus em que, dentre todo o universo, Ele sabe o meu nome. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Eu tenho uma vida extraordinária, não porque é a ausência de tudo isso, mas porque o Senhor, meu Deus, continua me olhando com os seus olhos de amor. Você entende isso? Porque se nós não começarmos a olhar isso, a gente vai continuar com a vida do hard ha-ha. Sabe qual é? Ó dia, ó céu, ó azar. Porque tudo acontece comigo. Porque algumas pessoas conseguem ter um olhar diferente da vida do que outras. Porque algumas pessoas, apesar das circunstâncias, apesar da dor, apesar da vida que levam, elas conseguem ter uma visão diferente das outras. Nós podemos olhar e ver aqui, não é um lugar. Não é um lugar. Por que não é um lugar? Porque Jesus, Ele era alegre, trazia paz, fundou a sua igreja em meio ao deserto, enquanto Herodes estava no trono. Não é um lugar. A Bíblia nos relata e nos mostra. Faraó estava assentado no trono do Egito, mas quem governava era o Zé. Conhece o Zé? É meu chegado. É o José. Não é um lugar. Porque a gente espera que quando o lugar mudar, a situação também mudará com ela. Não é o lugar. Para a pessoa que está do seu lado, não é o lugar. Não é. Porque a gente espera que a situação, quando mudar o lugar, quando estiver num lugar melhor,
em uma situação melhor, em coisas mais favoráveis do que eu estou, as coisas vão mudar. Mas não é o lugar. O Zé estava dentro, ele estava lá dentro do calabouço. E aquele se tornou o melhor lugar para se estar. Porque não era o lugar, era ele. Era ele ali. Ele continuava, em meio a tudo que aconteceu com ele, com uma vida extraordinária. Vocês estão entendendo? Não depende do lugar onde você mora, não depende da condição financeira que você tem, não depende do emprego que você tem, não depende da conta bancária que você tem, ou do carro que você tem, não depende dos filhos se são de um jeito, não depende do cônjuge se é daquele jeito ou não. Uma vida extraordinária começa a partir do dia em que o Filho de Deus te encontrou, em que você foi achado por Cristo. Naquele dia, você ganhou uma vida extraordinária. Porque você estava morto. E agora você tem vida. Você estava perdido. E você foi encontrado. Há uma vida extraordinária para mim e para você viver. Enquanto essa vida passa, nós estamos reclamando. Jesus alcançou a sua vida. E se não alcançou, hoje mesmo Ele pode alcançar você. Mas vai depender daquilo que eu sinto a partir do que Ele fez por mim. Esse mundo, ele continua iludindo os crentes. A gente continua fazendo campanha para ser rico, enquanto nós temos a maior riqueza do mundo em nós. A gente continua fazendo campanha para que Deus nos livre das dores e de coisas desse mundo, quando Ele disse que você ia ter aflição. Mas Ele disse para você o quê? Tende bom ânimo. Por que ter bom ânimo? O bom ânimo é porque você vai ter vitória? Não, o bom ânimo é porque a gente sabe qual vai ser o final. Nós voltaremos para casa e teremos vida eterna. Então não importa, irmão. Nós podemos passar a vida reclamando do que acontece com a gente, ou passar a vida louvando o nome do Senhor. O que você vai querer? Talvez se eu tiver, talvez quando eu for, talvez quando eu chegar. Não, irmãos. Você vai chegar lá e você vai ver que não é o suficiente. Você vai querer mais. Porque uma vida extraordinária, na visão do mundo, é: tenha, possua e conquiste o máximo que você puder, porque aí você vai ser feliz. A visão do reino de Deus é diferente. Vende tudo o que você tem. Vem e segue-me. Vem e segue-me. O que Jesus está querendo dizer? Ah, pastor, é para mim vender tudo. Não, irmãos. É porque nada é mais valioso do que o tesouro que é a presença dele. Amém. Nada é mais valioso do que isso. Fala a pessoa que está do seu lado: você já tem uma vida extraordinária. Quando nós nos chegamos a Jesus, Ele cura a nossa visão. A palavra de Deus diz: se os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os seus olhos são bons, todo o seu corpo se enche de luz. Mas, Mateus 6, 22 e 23. Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? O que Jesus fez comigo e com você? Ele curou os nossos olhos.
Nós éramos cegos. E Ele curou os nossos olhos. Para que os nossos olhos pudessem ver a beleza da grandeza da obra dele em nossas vidas. Eu não estou dizendo para você que é fácil, não. Porque quando as coisas ruins acontecem, a gente quer mais ser livre, é ou não é verdade? Mas que os nossos olhos tenham uma visão do Senhor. Aconteceu comigo. Não. Aconteceu comigo. Bendiga minha alma ao Senhor. Bendiga minha alma ao Senhor. Mas eu estou desse jeito. Bendiga minha alma ao Senhor. Eu não vou reclamar. Eu não vou me achar um coitadinho. Eu não vou deixar com que a escuridão tome os meus olhos e, consequentemente, o meu coração. Eu vou levar luz. E como eu levo luz? Tirando de mim sacrifício de louvores. Deus quer de mim e de você sacrifício de louvores. Sabe o que é sacrifício de louvores? É quando não tem saída, não há o que fazer e você está. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aí você está. Alegria de toda a terra. E você está lá. Aí o seu coração começa a se encher de alegria e de falar: eu não estou sozinho. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo. Isso, irmão, é mudar a visão dos olhos à sua vida. Não importa a circunstância que você esteja passando, é uma vida extraordinária. Porque você não vive mais a sua vida, você vive a vida de Cristo que se move em você. E está entendendo isso? Você entende isso? Oh, aleluia! Ou seja, não é aquela que eu terei, mas aquela que eu já tenho. Não é aquilo que vai acontecer que vai torná-la extraordinária. É o que já aconteceu. Você entende que o único que podia salvar a sua vida resolveu salvá-la? Nem toda a riqueza desse mundo, nem todo o dinheiro dessa terra, nem todo o sucesso, nem nada disso poderia salvar você. E Ele resolveu salvar você. E não só salvar você, Ele falou assim: você nunca mais estará sozinho. E não só dizer que você nunca mais estará sozinho, Ele vai falar: eu agora vou caminhar com você. Você entende isso? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantas coisas você já passou na sua vida? Quantas coisas, para pensar aí. Quantas situações você já viveu na sua vida? Quantas adversidades você tem passado ou você já passou? Quantas gargalhadas e momentos alegres você passa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não consigo entender como você não acredita que a sua vida é extraordinária. Se Deus não fosse com você, você nem estaria aqui hoje. Se Ele não fosse o autor e consumador da tua fé, você não estaria aqui hoje. Quantas dificuldades você passou? Quantos momentos difíceis e situações adversas você enfrentou? E em todas elas Ele esteve presente. Em todas elas Ele te livrou. Em todas elas Ele te fortaleceu. Em todas elas Ele foi o Senhor teu Deus. Em todas elas. Eu não consigo entender que você não compreendeu a vida maravilhosa que você tem. Porque nós continuamos olhando para as coisas carnais.
deste mundo, para medir a graça e o amor de Deus por nós. Quando o amor de Deus por nós está expresso na cruz do Calvário, porque Ele morreu por todos. Ele se entregou por todos. Ricos, pobres, você sendo milionário ou não, você precisa do mesmo Cristo. Ele nivelou todos nele. Você não precisa do que esse mundo diz que precisa. Você não precisa daquilo que esse mundo enche teu coração para você se alegrar e dizer que você tem uma vida alegre. Não! Eu tenho uma vida alegre porque Cristo vive em mim. Eu tenho paz. O mundo não tem paz, mas eu tenho paz. Eu não quero paz porque a paz mora em mim. A vida extraordinária está em mim. Mas a gente continua pedindo, Deus, Senhor, me dá isso. Ai, Senhor, faz aquilo. Ah, Senhor, se o Senhor fizesse isso, ia alegrar tanto o meu coração. E o Senhor esperando a gente olhar para ele e falar, Senhor, obrigado. Porque nem era para mim ter levantado hoje. Eu só levantei pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu infinito amor. Vocês estão entendendo? Fala a pessoa que está do seu lado. Se Jesus, o Cristo, é Senhor da sua vida, então sua vida é extraordinária. Eu não estou dizendo para você se acomodar não, irmãos. Amém? Ah, pastor, então agora, de boa, não vou mais estudar, não vou mais trabalhar, não vou mais... Não, irmão, não é isso. Amém? O que eu estou dizendo para você é, continue sonhando. Amém? Continue fazendo projetos. Louvado seja Deus, amém? Mas não se contente com os projetos e os sonhos, se contente com Cristo. Amém? Nada domine o seu coração. Que nada domine o seu coração. Porque se o seu sonho, o seu objetivo, o seu projeto dominar o seu coração, Cristo não está nele. Você não vai ter satisfação. Mas se Cristo estiver, Ele pode te dar todas as coisas. Amém? Sabe por que a gente olha a Bíblia e fala assim, como Abraão podia ter tudo aquilo? Porque Deus podia dar tudo para Abraão, porque tudo era de Deus. Abraão não ia reter, Abraão não ia falar, não, é meu. Não, Abraão falou assim, é teu, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Quando a gente olha a vida de Davi, Davi foi fazer um holocausto ao Senhor, na ilha de Araúna. Quando ele chegou lá, Araúna falou assim, não, pega tudo que você quiser, rei. Tudo é teu. Quem ia falar para o rei, não, custa tanto? Quem ia falar isso? Ninguém. Ninguém é louco. Então, com medo de morrer. Araúna falou, não, meu rei, pega tudo que você quiser. Não precisa pagar nada. Davi falou assim, não darei ao Senhor nada que me custe, me venda pelo preço justo. Sabe o que é isso? É ter o coração dizendo para Deus, Senhor, eu não posso te entregar menos do que o Senhor merece. E Deus podia dar o quê para Davi? Tudo. Será que Deus pode te entregar tudo? Será que Deus pode me entregar tudo? Será que Ele pode? A Bíblia fala sobre um homem chamado José. 13 anos foi o período que José demorou para sair de escravo a governador. Quantos anos? 13. E a gente quer... É ou não é? Hã? A gente quer como? E ó, hein? A gente não foi vendido como escravo, a gente não sabe o que é ser escravo no Egito, nós não sabemos. Você já viu aqueles filmes? Já teve noção do que aqueles filmes lá, que o pessoal passa, os escravos? Você já teve noção? Aquilo é fichinha, perto do que eles realmente passavam. Sabe o que eles faziam? Eles amassavam barro para comer. Sabia disso? E eles reclamando
do maná que descia do céu. Eles reclamavam. Eles amassavam barro para comer. Quando a gente não entende isso, que Deus pode fazer, que Ele pode realizar e viver o momento que você está vivendo. De que forma? De que forma? José, naquele instante que foi lançado, tudo o que aconteceu com ele, em que momento você vê aquele homem dizer: Senhor, é injusto. Sou justo diante do Senhor. Nunca pequei, fiz isso. Que momento você vê José reclamar? Qual é o momento que você vê José levantar e dizer: Senhor, dá para aliviar? Dá para me tirar daqui? Ó Deus, você não está vendo? Qual é o momento que você vê isso? Sabe por que a gente não vê isso? Porque o coração de José estava em ser fiel ao Senhor que era sobre a sua vida. Não importava o momento e a circunstância que ele estava vivendo. Por isso que, quando José ia para os lugares mudavam. Porque José não estava ali ficando reclamando. Ah, você não sabe o que aconteceu comigo. Já viu gente assim? Aonde vai, ele está falando da vida e da situação que está acontecendo com ele. Já viu? Para que as pessoas olhem para ele e falem assim: nossa, uau. Ah, você não sabe o que aconteceu comigo. A pessoa José contando a história dele. Ah, você não sabe. Eu estava lá na casa do meu pai, eu era o queridinho. Ah, sabe o que aconteceu? Meus irmãos me pegaram. Você já viu isso? José falar isso, a história dele para alguém? Sabe por quê? Porque ia mudar o que na vida de José? Hã? Não ia mudar nada na vida de José. Mas José estava lá no calabouço, ele conseguia ser o melhor que estava ali. Por quê? Porque ele era o único que conseguia, no meio da dificuldade, conseguir ter uma vida extraordinária que estava acontecendo com ele. Não importa, aqui, Senhor, eu estou no meio do calabouço, mas aqui, Senhor, pode se tornar um lugar bom, porque eu estou aqui. A gente, irmão, não pode cair a unha. Bater o dedinho do pé, sabe? Dedinho do pé no canto da mesa. Eu não sei porque isso acontece, mas o dedinho do pé sempre dá no canto da mesa. Não pode. Algo acontece com a gente. Deus. Estou indo na igreja de domingo. Toco no louvor, canto, prego. Ah, Deus, olha eu fazendo isso. Olha, Deus, eu faço aquilo. Ah, Senhor. A gente não entende que a nossa vida, irmãos, é uma vida de agradecimento em qualquer lugar onde nós estamos. Porque nós não tínhamos vida. E agora nós temos. Está difícil? Sua vida não é ruim. Ela é boa, porque você está vivo. Ah, pastor, mas eu estou chorando. Olha a situação que eu estou enfrentando. Não importa, ela continua sendo bom, porque ainda há esperança para você. O Senhor é o seu Deus. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus. A minha vida, ela não deixa de ser maravilhosa pelo que acontece. Você entende isso? Eu quero que você comece a se alegrar pelo que você já tem. Porque senão, você vai viver a sua vida reclamando. Viver a vida reclamando de tudo que acontece. Olha só. Um povo sonhava em ser livre, mas nunca conseguiu deixar a condição de escravo, pois eles se acostumaram a reclamar da condição que tinham. A Bíblia fala que Deus o povo estava reclamando do Egito com tudo que estava vivendo. É ou não é verdade? Saiu de lá, foi viver no deserto, viveu milagres extraordinários. Extraordinários. Quando chega no deserto, o que eles fazem? Eles reclamam. Por que eles reclamam? Porque eles já estavam acostumados a reclamar. E às vezes a gente é assim. A gente reclama do que está passando hoje, mas a gente não olha para trás e vê o que Deus já fez. A gente se acostumou a reclamar, sabe? A ficar falando mal, a reclamar da situação que está vivendo, que não importa o quanto ela melhore. Você vai sempre ficar reclamando. Você já encontrou gente assim? Que sempre está reclamando da vida. Sempre está reclamando do marido, sempre está reclamando da esposa, sempre reclama dos filhos. Sempre está reclamando. Reclama. Ah, mudou de emprego. Ah, porque esse emprego agora não presta.
Mas no outro não emprestava? Não, o outro também não. E esse? Esse também não. Ué, mas você não está ganhando mais? Toma, eu não é o suficiente. Eu mereço mais. E sempre está reclamando. Não importa o quanto melhore. Sempre está reclamando. Porque acostumou a reclamar. Acostumou. Não importa, não é grato. Não vive um momento de gratidão. Não olhe e fala assim, Deus, obrigado. Eu não tinha nada e agora eu tenho pão. Eu comia barro e agora tem pão do céu quentinho para me comer. Mas não está bom. Não tem carne. O bicho comia barro, irmão. E reclamando de que comia carne. Vai comer carne agora. Vai comer carne agora até sair pelo nariz. E tome carne. Aí reclama do quê? Ah, agora também não tem água, nós vamos morrer. Tome água. Ah, porque agora... Você entende? Sempre tinha alguma coisa para reclamar, não tinha? Por quê? Acostumou a reclamar. Não conseguia olhar para a sua vida e ver que a sua vida era maravilhosa. Não era mais escravo, dependia de um Deus maravilhoso, amoroso, que tirou eles, que cuidava deles, não deixava a roupa deles diminuir, mas crescia no corpo. Um Deus que mandava pão, mandava carne, mandava água, era com eles em tudo que eles faziam. Eles não conseguiam enxergar isso. Porque a vida deles, para eles, era ruim, era insuficiente aquilo. Porque eles queriam sempre mais. Nós precisamos olhar para Deus e falar assim, Tu és o suficiente para mim. Tu és o suficiente. Eu não preciso de outra coisa. Tu és o suficiente para mim. Porque se Deus for o suficiente, Ele vai te dar uma coisinha pequena e você vai estar, ô Senhor, obrigado. Sabe uma coisinha pequena? Você vai orar, Senhor, bem que podia ter uma vaga nessa rua aqui. Olha, misericórdia, não tem lugar. Daqui a pouco tem um carro saindo. Aí você vai falar assim, é coincidência. Não, eu vou falar, obrigado, Senhor. Sabe? Coisas pequenas e coisas grandes começam a acontecer, mas tudo que começa a acontecer, você começa a falar, Senhor, obrigado, porque eu não merecia isso e o Senhor me deu. Obrigado pela vida que o Senhor tem me concedido. Ah, Senhor, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não importa o que você tem. Não importa, irmão. Sua vida é extraordinária. Você consegue olhar para a sua vida e se alegrar com a sua vida? Você consegue olhar para você e falar assim, Senhor, eu não estou nesse lugar, mas obrigado por não ter chegado lá ainda. Eu tenho um caminho para trilhar, mas que o meu caminho seja o teu caminho. Eu quero ser conduzido pela tua presença. Eu não quero pular etapas. José demorou 13 anos, não importa quanto tempo demore, mas que o Senhor esteja comigo. Vocês estão entendendo, irmãos? 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e guardei e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Fala a pessoa que está do seu lado aí. Combata o bom combate. Combata o bom combate. Sabe o que é isso?
ser fiel até o fim. Não vou negociar, não vou fazer, vou permanecer fiel ao Senhor, meu Deus, a sua palavra. O dinheiro e o lucro que esse mundo me dá não compra aquilo que eu tenho em Deus. Eu vou permanecer fiel, porque a minha vida extraordinária não está no mundo para alcançar, está no Deus que mora em mim, e eu não quero que a sua presença se afaste de mim. Você está entendendo? Esse homem aqui, ele estava morrendo. Esse homem, ele estava ali sentenciado à morte. E ao invés de ele clamar, Senhor, me livra, Senhor, faz alguma coisa, Deus, desce daqui, desce em terra, põe todo mundo, mata todo mundo, manda um anjo, Senhor. Sabe aquele anjo da Síria lá? Manda aqui, mata todo mundo. Esse homem está assim: combati o bom combate da fé, não negociei os meus princípios, não retrocedi daquilo que eu tenho, e aquilo que eu achava que era lucro, eu tive como esterco diante daquilo que eu ganhei. Eu estava morto e Cristo me alcançou. Eu tenho uma vida extraordinária em Deus, então não tem problema se eu morrer, porque a minha vida é eterna em Deus. Não importa, eu fiz tudo o que eu podia e tudo na intensidade que eu podia. Não deixei nada. Sabe qual é o problema? A gente pode fazer mais, mas não faz. A gente pode estar mais com Deus, mas a gente não dá. A gente pode se entregar mais um pouquinho, mas a gente acha que tá bom. Ah, tá bom. Deus sabe que eu não tenho tempo. Sabe por que a gente vive reclamando da nossa vida? Porque a nossa vida não está em Deus. Quando ela estiver em Deus, a gente não vai reclamar. A gente vai ser que nem o apóstolo Paulo, passando por situações, irmãos, eu não passo nenhuma unha que ele só me passou. Sabe? E a gente reclama da nossa vida. A gente reclama do que acontece conosco. E Deus continua procurando pessoas que olhem para a sua vida e falam assim: não, Senhor, obrigado. Eu sou grato. Mas eu quero mais, eu vou lutar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer para mais. Mas o que eu tenho, obrigado. Obrigado. Sabe por que a gente não tem o marido ou a esposa, ou o namorado ou o noivo que a gente queria ter? Porque a gente não é grato pelo que a gente tem. Então por que Deus vai te entregar mais? Para que Deus vai te entregar mais? A gente não entendeu, irmãos. Nós vivemos além do que acontece com a gente. Porque nós pertencemos a um reino de um Deus que já nos entregou tudo. Ele já nos entregou tudo. Amém? Eu já vou acabar já. Ah, esses são lindos. Efésios 1, 3. Alguém me ajuda aí, porque eu estou tomando água aqui? Com voz de trovão, por favor. Isso. Bendito seja o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Com algumas. Porque, não é isso? Com? Então pergunta a pessoa que está do seu lado assim: do que você tem falta então? Por que não ser feliz com a vida que você tem então? Hã? Se Ele já tem te abençoado com todas. Com algumas. Com todas. Temos uma vida extraordinária.
Porque Ele já nos abençoou com todas. Então quando eu estou triste aqui, o que meu coração vai se lembrar? Que eu tenho tudo nele. Senhor, eu estou triste aqui. Então me alegra com a tua presença, porque em ti eu tenho alegria. Eu estou angustiado, então Senhor, me leva para um lugar seguro. Em ti, porque em ti eu tenho segurança. Eu não estou em paz, então Senhor, me leva para um lugar em ti, em que há paz. Me leva um lugar em ti, onde há alegria. Me leva um lugar em ti, Senhor, aonde eu esteja seguro. Nós podemos fazer isso. Porque já está garantido para mim e para você. Por que não, irmão, olhar e falar, Senhor, obrigado. Obrigado. 1 Timóteo 6. Deixa eu ver se é isso aí. Não quero isso aí não. Mateus 16, 24 ao 26, para finalizar. Para fingir que está acabando, de pro louvor já subir aqui. Mateus 16, do 24 ao 26. Para você achar que está acabando, o louvor vai subir aqui, mas é só para você achar, tá bom? Mateus 16, 24 ao 26. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a ganhará. Mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E que daria um homem em troca da sua vida? Jesus está falando para mim e para você. Se você se apegar às coisas desse mundo, você vai morrer. Mas se você perder ele por Cristo, você vai ganhar. Sabe o que ele está falando? O quanto mais valor você der às coisas desse mundo para ser feliz, mais triste você vai ser. Mais angustiado você vai ser. Mas quanto mais valor às coisas do reino você der, mais alegre você será. Mais feliz você será. Mais contentamento terá no seu coração. Mais paz você vai ter. Então aonde você colocar a sua certeza, é o que você vai viver. Então se você continuar reclamando da sua vida, você vai continuar ganhando para você o quê? Coisas boas? Não. Quanto mais você reclamar, mais Deus vai ter que trabalhar na sua vida e no seu coração. Para nós podermos entender que não é nesse mundo que nós seremos felizes. Que nós estamos passando por esse mundo. E enquanto passamos por esse mundo, nós louvamos o nome do Senhor e fazemos Ele conhecido no meio deste mundo. Para que todos saibam que a gente não precisa do que eles precisam para ser feliz. Mas que nós achamos a joia, a riqueza verdadeira, a alegria verdadeira e genuína. Que é independente do que acontece nesse mundo. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós olhamos a história, irmãos. Pessoas entregavam a sua vida para caminhar com Jesus, para morrer por Cristo, porque a sua vida não era mais valiosa do que aquilo que ela achou nele. Então, hoje, o que eu quero que você comece a compreender é: sua vida não é medíocre, sua vida não é pequena, você não nasceu para sofrer, não acontece só com você, não. Você tem uma vida extraordinária. Apesar do que acontece com você, sua vida é maravilhosa. Você não precisa olhar para ninguém, você não precisa olhar para o outro que está do seu lado, você não precisa olhar para o outro lado da rua, você não precisa falar, se eu morasse lá, não. Você pode dizer assim: eu estou aqui, e o que eu estou vivendo hoje é o meu hoje, e eu sou grato pelo meu hoje, Senhor. O meu amanhã está em tuas mãos, e se o Senhor quiser me dar, amém. E se o Senhor não quiser me dar, amém. Só não me tire a sua presença.